Hello guys, how are you? E aí, prontos para nossa próxima aula? Bom, nessa aula de hoje a gente vai aprender como chamam vários lugares na cidade. Então, o título da aula é Places Around City. Então, são os locais que tem numa cidade. Saber isso é fundamental para você conseguir se situar e conhecer e aprender, né, onde são os locais fora quando vocês estiverem no exterior. Então, para começar, naquele guiazinho que eu faço para vocês, eu fiz um, um vocabulário mesmo. Como é que eu posso dizer? Bom, enfim, eu coloquei diversos locais de uma cidade em inglês e a tradução em português. Então, para começar o vídeo de hoje, eu vou falar esses locais em inglês e vocês vão repetir para treinar a pronúncia, tá bom? E aí a gente entra na gramática em si, certo? Vamos começar? Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é o airport. Repeat, airport. Apartment building. ATM. ATM é meio diferente, né? E significa caixa eletrônico. Bom, próximo. Bakery. Bank. Barbershop. Gallery. Bookstore. Bowling alley. Building office. Bus station. Bus stop. Butcher. Café. Church. Cinema or movies. Convenience store. Court. Craft market. Department store. Drugstore. Fire department. Fire station. Gas station. Hairdresser. Hospital. Hotel. House. Jail or prison. Jury. Laundromat. Library. Mall. Museum. Park. Police station. Post office. Restaurant. School. Square. Store. Subway station. Supermarket. Theater. Train station. Zoo and City Hall. Bom, esses são o nome de lugares mais básicos que vocês vão precisar quando vocês viajarem para fora do país. E aí, sugiro para vocês que pratiquem a pronúncia, repetindo depois de mim, nesse vídeo que eu coloquei para vocês, lendo o material que eu passei para vocês e associando com a tradução que já está nesse material. Então, nessa ordem que eu falei, para cada um desses locais que eu falei, tem a tradução no material. Bom, sabendo o nome dos lugares, como vocês perguntariam onde fica esse local? Então, no material também que eu passei para vocês, eu coloquei as formas que a gente tem para perguntar onde fica esse local. Então, a primeira, mais básica, é Do you know where the drugstore is? Então, você sabe onde está a farmácia? E aí tem alguns exemplos, né? Do you know where the supermarket is? Do you know where the club is? Do you know where the square is?
Então, do you know where? Algum lugar está. Então, você sabe onde o lugar onde você quer estar. Bom, além disso, também pode se usar. Opa, problemas técnicos aqui. Como eu disse pra vocês, eu não consigo gravar vídeos muito compridos, então às vezes eles cortam no meio. Mas então, continuando. Então, nós temos mais 3 formas de perguntar sobre o local que a gente quer ir, né? Então, onde fica esse local? Também essas 3 formas estão lá no material que eu mandei para vocês. E são elas. Is there a drugstore around here? Então, significa, tem alguma farmácia por aqui? Is there? Lembram? Is there? Para perguntar se tem. Ou there, e o there is para dizer sim, né? Tem. Então, is there a próxima? Então, usando o around, que é por aqui. A outra forma que eles dizem é is there a bus stop near here? Então, se tem algum ponto de ônibus por perto. Então, se está perto de algum ponto de ônibus. E mais uma palavrinha que eles usam é o nearby, que também é por perto. Então, por exemplo, is there a subway station nearby? Então, também tem alguma estação de metrô aqui por perto. Bom, essa aula dos lugares da cidade vai servir para a próxima aula, então eu sugiro que vocês estudem bem e lembrem bem os locais, porque na próxima aula, adiantando um pouquinho para vocês, a gente vai ensinar a chegar então nesses lugares. Então, is there a drugstore around here? Se alguém perguntar para vocês, na próxima aula eu vou ensinar vocês a explicarem como chega. Ou então, se vocês perguntam isso, para entender a explicação que a pessoa vai dar, certo? Então, eu sugiro para vocês que estudem, façam os exercícios, também tem bastante exercícios. Eu tenho mandado bastante porque, como a gente não está tendo muito contato, os exercícios servem para vocês fixarem. Então, às vezes vocês acham meio redundante, meio chato ficar fazendo, mas vai ajudar vocês fixarem, ok? Só voltando aqui nos exercícios e explicando um pouquinho, é assim. No número 1, vocês têm uma lista de lugares e um pouquinho mais abaixo tem a foto de uma cidade. E ela está marcada por números. Então, vocês têm que relacionar o número. Por exemplo, o número 1 é o hospital. Aí vocês vão lá em cima onde está escrito hospital e colocam o número 1. E por aí vai, ok? No segundo, a gente vai relacionar as coisas que tem nos lugares. Então, por exemplo, eu dei o exemplo no número 2, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, ticket. Onde você vai encontrar um ticket? Então, é no cinema. Onde você vai encontrar um book? E aí vai, ok? Aqui é para vocês, tudo de acordo também com aquela figura, tá? Então, aqui no número 3, eles vão te dar, aqui, como eu falei para vocês, como a gente na próxima aula vai treinar, dizer onde ficam os lugares, aqui já é um comecinho. Então, por exemplo, it's behind the shopping center. Então, assim, está atrás do shopping center. O que está atrás? Por exemplo, a estação de trem, train station. E aí vocês vão fazer isso com os próximos, porque a gente vai treinar mais ou menos localizar esses lugares dentro da cidade, ok? Bom, no número 4 é para você fazer uma lista com os lugares que tem na sua cidade. O número 5 é para você ler os textos e responder verdadeiro ou falso cada um. O número 6 é uma gramática para a gente treinar there is e there are. Lembram? A gente até fez essa revisão na sala. E depois a número 7 é para você fazer perguntas afirmativas e negativas.
Então, responder, né? As perguntas, formar a pergunta e responder se tem ou não na sua casa. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, any good films on TV? Então, a pergunta formada foi, are there any good films on TV? No, there aren't. E aí vocês perguntam de acordo com o que tá aqui do ladinho, né? Então, tem o símbolozinho do lado para você responder afirmativamente ou negativamente. Bom, por fim, a 8 é para você ver o que tem, o que não tem na mochila da Sandra e encontrar os erros e corrigir, que estão lá no texto. Ok? Bom, e tem mais uma, 9, né? Então, você vai imaginar agora a sua mochila e colocar o que tem, escrever 6 frases do que tem na sua mochila, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, que senão não vou conseguir postar o vídeo, mas me coloquei à disposição para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Dúvidas em relação ao conteúdo, tá? E qualquer coisa, estamos aí, ok? Bye guys, see you!